Começamos então mais um encontro da nossa escola aberta. Agradeço muito por vocês estarem aqui, proporcionando que a gente tenha mais uma oportunidade de aprendizado. Ah, como eu falei, né, antes de iniciar a gravação, a gente está aqui para poder passar algum conhecimento, alguma coisa que ficou desses anos de estudo, mas também aprender com vocês, tá? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Então, hoje a gente vai falar sobre a psicanálise do cuidado de Winnicott, clínica do cuidado de Winnicott. Eu quero iniciar falando sobre o percurso de psicanálise, que também vocês ouviram falar sobre esse percurso em todos os nossos encontros, que é o grande possibilitador, né, desse nosso encontro aqui, o Instituto ISMC, Instituto de Saúde Mental e do Comportamento, onde o professor Diogo Bonioli é o responsável, e do qual já faz um tempo que eu sou acartelada, sempre com a supervisão dele, e dando conta daquele tripé, né, da psicanálise, do estudo teórico, supervisão e análise pessoal. É assim que a gente vai construindo a nossa deformação. Então, o Instituto está recebendo novos acartelados, o telefone está aí na tela, se vocês quiserem mais alguma informação é só anotar. No momento a secretaria ela está de recesso, né, das férias, mas agora em agosto, no início de agosto já retorna, e vocês podem tirar qualquer dúvida lá, além de também solicitar os certificados que nós vamos disponibilizar para quem está aqui participando dos encontros. Os certificados têm um valor simbólico de R$ 5, a gente divulgou isso também amplamente. É interessante vocês terem para enriquecimento de currículo, hora complementar nos cursos de graduação, tá bom? É só pedir através desse telefone. E também falar, né, não tem como não falarmos também do Psicolides, que é um apoiador da Escola Aberta, juntamente ao ISMC, uma plataforma de impulsionamento para terapeutas, psicólogos, psicanalistas, nas redes sociais. Aqui vocês têm o Wellington como a pessoa responsável, vocês já trocaram com ele também, porque ele está no grupo de participantes lá no WhatsApp. Então, podem tirar qualquer tipo de dúvida também, se tiverem interesse no serviço. Bom, essa tela aqui é para falar um pouquinho de mim. Deixei o QR Code da minha rede social, meu Instagram profissional. Sou psicóloga, sou psicanalista, sou mãe do Theo, esse bebê que vocês estão vendo aí, né, no meu colinho, um menininho de 3 anos de idade. Na foto seguinte, vocês podem me ver já com o professor Diogo Bonioli, que é esse rapaz aí tirando a foto de óculos na frente. Ele foi meu orientador, supervisor, ainda no período de graduação em psicologia. Meu estágio, né, foi sempre clínico, então, e com a abordagem psicanalítica, né? Então, eu estudo psicanálise já faz um bom tempo, pensando aí na graduação desde meados de 2018. E sempre com a supervisão do professor Diogo Bonioli como supervisor. É claro que, como estudiosa de psicanálise, a gente busca em muitas outras fontes, mas ele tem sido aí o principal responsável pela minha formação ao longo dos anos. Vamos à próxima telinha. Pessoal, essa tela, já falei de mim, falei bastante do Diogo, né? Essa tela, então, ela começa a introduzir o teórico que eu me propus trazer para vocês hoje, que é o Winnicott. O nome completo dele é Donald Woods Winnicott. Não vou ler todo esse texto, vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem tirarem print, tirar foto, ou até ler aos pouquinhos aí enquanto eu estou falando, né? Eu trouxe as principais informações, as informações que eu achei que seria interessante que vocês tivessem sobre o Winnicott, para entender quem era esse senhor, e como que ele chegou, né, na psicanálise. E tá aqui, né, resumidinha. Ele morreu já com 70 e poucos anos, então imagina, né? Não dá para a gente resumir uma vida tão rica em um slide. Mas eu trouxe aqui as informações mais importantes, que são: o Winnicott nasceu lá no Reino Unido, em uma família abastada, uma família que
que transitava entre a alta sociedade no Reino Unido. O pai de Winnicott, por exemplo, ele chegou a ser prefeito de Plymouth, onde ele nasceu 2 vezes. Foi condecorado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Então, assim, né, ele nasceu num castelo. Inclusive, tem as imagens do castelo. Se a gente procurar no Google, né, a casinha onde ele morou lá no Reino Unido, a gente vai ver que não era uma casa pequena, não. Ele nasceu nessa família, nesse lugar de privilégios, que é diferente, né? Já mostra aí uma certa diferença se a gente for falar desses grandes nomes também que vieram antes dele. Melanie Klein, por exemplo, teve uma vida bastante difícil. O próprio Freud, né? Teve uma vida bastante complicada, bastante difícil, nada financeiramente fácil na vida deles. Então, o Winnicott tem esse diferencial. Ele foi médico, né? Se formou em medicina, em pediatria, e por um interesse pessoal, um acidente que ele teve, chegou à medicina, só que teve um corte aí, né, em algum momento na vida de Winnicott, onde inicia-se a Primeira Guerra Mundial, ele se alista, serve como militar da Marinha na Primeira Guerra Mundial, e esse é um fato que o marca profundamente, né? A gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Esse rapaz que veio dessa vida tão abastada, então de repente se vê como militar na Primeira Guerra, na Marinha, servindo ali na guerra. Isso foi um fato importante na vida dele. Ele chega à teoria psicanalítica é, através do livro Interpretação dos Sonhos de Freud. Então, depois que ele começa a pensar nos seus sonhos, a investigar seus sonhos, né? Não lembrar-se de alguns, começa a buscar teorias para poder entender o que estava acontecendo, isso pós Primeira Guerra já. E aí ele chega até esse livro, A Interpretação dos Sonhos de Freud, e a partir daí ele se interessa, e como se interessa, né? Pela teoria psicanalítica. Aí o que acontece? Em 1923, ele vai iniciar a sua análise com James Beaumont Strachey. Esse rapaz que eu estou falando, esse Strachey, ele era nada mais nada menos que o tradutor dos livros de Freud no Reino Unido, né? Então, ele era uma pessoa muito importante e essa análise realizada com Strachey, ela foi nos moldes da IPA. Vocês sabem a IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud, junto com Jung. Essa análise durou 10 anos e a gente imagina que tenha sido 6 vezes na semana. Né? Foi uma análise muito dedicada, implicada e longa. Né? Durou 10 anos com o Stretch. Depois disso, gente, ele começa a trabalhar já com a psicanálise. É importante dizer que nesse período, a Melanie Klein ela já está no Reino Unido também, e eles se tornam amigos. A Melanie Klein confia muito no Winnicott, inclusive, o primeiro paciente dele, isso na biografia dele, é o filho da Melanie Klein. Ele começa a analisar o filho da Melanie Klein, né? E um ponto também que eu gostaria muito que vocês guardassem, né, e que vocês não esquecessem ao longo dessa explanação que eu estou fazendo, é de que aqui em 1940, já na Segunda Guerra Mundial, que ele também viu acontecer de perto, ele foi convidado pela BBC de Londres para palestrar para mães através de transmissões radiofônicas. E a gente vai saber daqui a pouquinho por que essas transmissões foram tão importantes, tá bem? É um grande equívoco pensar que a obra de Winnicott, a teoria e a prática clínica da sua teoria, ela é indicada apenas para análise infantil. Um dos pontos importantes para a gente afirmar isso é uma afirmação do próprio André Green. Quando você começa a puxar esses teóricos contemporâneos, como o Green, por exemplo, o Green era o principal, é hoje, né, um principal, ou se não o principal, mas um dos mais importantes teóricos dos casos limítrofes, né, aqueles casos difíceis, borderline, como está na prática médica. E ele afirma que o Winnicott foi um dos teóricos que mais contribuiu para a clínica de casos difíceis.
Então, a gente não pode reduzir a clínica de Winnicott apenas para crianças. Jamais, isso é um grande equívoco. Ele era um cientista clínico. Em seus atendimentos, ele tinha o costume de realizar experimentações, testes, e esses testes foram que ampliaram os conhecimentos acerca desses casos, né? E trazia consigo essa ética do cuidado, que é o que a gente vai entender melhor daqui a pouquinho, que foi inaugurada pelo Ferenczi. Quem estava aqui na última apresentação, né, ouviu falar sobre o Ferenczi, e também foi bastante trabalhada pelo Balint. Então, a gente pode destacar esses três nomes. Quem se interessar sobre a ética do cuidado e quiser se aprofundar nesse tema, vai passar por esses três nomes: Ferenczi, Winnicott e Balint. Então, dessa maneira, fica muito claro aquela máxima, né, de que na clínica psicanalítica, independente da idade do analisando, nós estamos ouvindo as crianças. Winnicott, a criança dentro de cada indivíduo, né, independente da sua idade. Winnicott usa termos como paciente regredido, necessidade do paciente, no lugar de desejo do paciente, que é muito da psicanálise clássica, né, do Freud, fala de desejo, ele vai falar de necessidade. Ele diz que o analista deve se adaptar a estas necessidades, que também é uma forma de tratar a clínica bem diferente da psicanálise clássica. E isso acaba subvertendo alguns dos conceitos dessa psicanálise clássica de Freud. Aqui eu trouxe uma imagem dele ali com seus pacientes e uma frase. O analista atua como facilitador, possibilitando em seus espelhamentos intervenções e com a atmosfera de holding, que o paciente deu passo para a criatividade. Essa palavra criatividade também é bastante importante quando a gente fala da teoria winnicottiana, gente. É a criação, exploração. O resultado da análise só ganha sentido quando algo se cria através da fecundidade da relação. Bom, gente, agora eu quero que vocês guardem esse trechinho que a gente acabou de ver. O Luca, que é um fofo monstrinho do mar mais lindo da Disney. E a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, né? Sobre aquela relação familiar, sobre aquela mamãe, sobre aquela vovó. Eu vou novamente compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês tenham feito anotações também sobre ele, para a gente compartilhar daqui a pouco. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos principais da teoria winnicottiana, para a gente começar a deixar a conversa boa. Então, vamos lá. Na primeira frase que eu trouxe para vocês, ele diz que um dos papéis, né, do analista é promover uma atmosfera de holding para o seu paciente. Vamos ver o que é holding. O holding, ele se refere a um ambiente acolhedor, seguro. Vocês estão conseguindo ver, né? Não botei a apresentação, peraí. Acolhedor, seguro, proporcionado pelo cuidador à criança. Percebe que aqui ele já nem usa mais a palavra mãe, ele usa a palavra cuidador, né? E é sempre bom repetir que esse cuidador não precisa exatamente ser a mãe que pôs a criança no mundo. Ele é aquele cuidador primário, pode ser uma avó, pode ser um tio, pode ser o próprio pai. Esse ambiente permite que a criança se sinta protegida, confiante para explorar o mundo e que aos poucos saia de uma realidade subjetivamente percebida para uma realidade objetivamente percebida. A realidade subjetivamente percebida é aquela do bebê assim que ele vem para o mundo. Aquela realidade onde ele não sabe muito bem onde ele começa e onde ele termina, o que é dele, o que é do outro. Isso é uma percepção bastante arcaica, né? Que o bebê tem, bastante rudimentar. E aos poucos, né, conforme ele vai recebendo esse trabalho de holding do cuidador, ele vai adquirindo confiança para começar a enxergar a realidade como ela realmente é, como nós, né, a conhecemos. Objeto transicional. O que é um objeto transicional? Ele é aquele objeto que pode ser um cobertor, um brinquedo, que a criança usa para transitar entre o mundo interno e o externo.
Porque essa transição, gente, da realidade subjetiva para objetiva, ela não é uma transição realizada de uma hora para outra. Ela é feita de forma gradual, progressiva. Então, é importante ter. Já viu quando a gente está aprendendo a nadar? A gente está na piscina, mas a gente segura na bordinha? Bom, eu pelo menos sou assim. Eu seguro na borda até hoje, dependendo da piscina, se for muito grande. Então, esse objeto transicional é mais ou menos isso. É um lugarzinho que que ela se apega para não chegar na realidade solta, sabe? Para não chegar na realidade de uma vez só. Ela tem ali um negocinho, um cobertorzinho, um urso, um brinquedo duro qualquer, que traz essa fantasia ainda para perto dela. Espaço potencial. Espaço potencial, ele é o espaço intermediário entre a realidade interna e externa da subjetividade da criança. Nesse espaço, a criatividade e a construção do self ocorrem, permitindo a expressão e o desenvolvimento saudável. Então, o que a gente pode dizer é que a exploração desse espaço potencial é o resultado de um bom trabalho de holding. Compreendem isso? Se o cuidador consegue fazer com que a criança se sinta segura o suficiente, em algum momento, ela vai começar a soltar a barra da piscina para explorar o restante da piscina ao seu redor, para começar a tatear com o pezinho no fundo, né? E até aqui eu consigo ir voltar rapidinho, e aí finge que sei lá, ela vai colocar a criatividade dela para trabalhar, né, de maneira lúdica, vai começar a fazer essa exploração de mundo nesse espaço potencial. Verdadeiro e falso self. Isso aqui é bastante importante, né? O verdadeiro e o falso self vão se referir à verdadeira identidade e individualidade da pessoa. O falso self, perdão, o verdadeiro self se refere à verdadeira identidade e individualidade da pessoa, enquanto o falso self, ele é uma persona adaptada às expectativas externas, mascarando o verdadeiro self. Então, o que a gente pode entender dessa criação de self, né? A gente pode falar, pessoal, que a gente usa personas até na nossa vida adulta, né? Para se adaptar a determinados ambientes, ao trabalho, aos estudos, à família. A gente usa de determinadas personas. Mas o que o Winnicott está dizendo aqui não é isso. Ele está falando aqui o seguinte: se essa criança não desenvolveu o seu potencial no momento em que ela deveria, ela não consegue compreender quem ela é de verdade. Na verdade, o que ela vai vestir é essa persona que vai estar totalmente ligada às projeções daquele cuidador. Se aquele cuidador ele é engolfador, se é um cuidador que não permite que a criança explore outros ambientes, ele vai se adaptar ali, ele vai ficar tal qual o Luca, cuidando daquele cardume de peixinhos, porque é isso que esperam dele, né? Não esperam do Luca que ele saia à superfície, esperam que ele fique ali, cuidando do cardume, que ele chegue na hora correta para jantar, embora não seja o verdadeiro self dele, né? Ele quer olhar para além, ele quer conhecer que barco é aquele, o que tem, que negócio é esse que eu encontrei aqui no fundo do mar, que faz barulhos quando eu mexo, né? Ele quer explorar. Esse é o verdadeiro self dele. Ambiguidade. O Winnicott destaca também a importância da ambiguidade como parte essencial do desenvolvimento saudável. A tolerância à ambiguidade permite à criança lidar com incertezas e paradoxos. Lembra que eu disse que a teoria de Winnicott foi muito influenciada pela teoria de Melanie Klein? Eu não sei se vocês já leram ou conhecem um pouco da teoria de Melanie Klein, mas ela fala muito sobre essa ambiguidade, o seio bom, o seio mal. O seio que me alimenta é o seio bom. O seio que não vem me atender quando eu choro é o seio mal. Eu amo o seio, mas eu odeio o seio também. Essa ambiguidade, ela faz parte do início das relações interpessoais desse bebê. E ele traz isso também, para vocês verem aqui a influência, né? Ele traz isso também para a teoria dele. E através dessa tolerância, essa ambiguidade, que ele vai começar a lidar
com as incertezas do próprio mundo, com as incertezas da própria vida, né? A gente não tem certeza na vida aqui, né, na Terra, enquanto adultos. A gente precisa experimentar, a gente precisa arriscar, e a gente só descobre depois no que vai dar, né? E é ali nesse momento, né, que essa tolerância vai sendo construída. E quando ele fala de paradoxos, eu coloquei dois paradoxos aqui muito interessantes da teoria de Winnicott. Inclusive, ele fala no livro que eu deixei para vocês lá no grupo de WhatsApp, ele fala que seus paradoxos eles não são para serem resolvidos, eles têm valor assim, enquanto paradoxos, tá? Então não vamos ficar tentando racionalizar isso aqui. Mas o que que ele diz? Que o bebê cria o seio que estava ali para ser encontrado. Olha que coisa. E que o objeto transicional não é interno nem externo. Esses conceitos são fundamentais para compreender a teoria de Winnicott e seu impacto no desenvolvimento emocional. Destaco a importância das relações cuidadoras e do ambiente acolhedor. Ele é um dos principais teóricos a falar sobre a importância, então, do ambiente, né, para o desenvolvimento psíquico da criança e para o futuro adulto. Agora, eu vou falar do conceito que eu mais gosto de falar, que é o da mãe suficientemente boa. Para Dona de Winnicott, a figura da mãe desempenha um papel crucial no desenvolvimento emocional e psíquico da criança. Ele enfatiza a importância da mãe, ou cuidador primário, na criação de um ambiente acolhedor, seguro e consistente para o bebê, através daquele hold que a gente já falou. Winnicott acredita que a mãe deve ser capaz de atender às necessidades básicas da criança, como alimentação, conforto, proteção, fornecendo o que ele chamou de holding, e é esse holding que está também associado à capacidade dessa mãe estar emocionalmente presente, sintonizada com as necessidades do bebê e capaz de oferecer esse ambiente seguro e acolhedor. Então, percebe que aqui a gente já está falando do trabalho da mãe, do trabalho do cuidador nesse desenvolvimento. A gente fala aqui do ambiente, mais do que a forma com que a criança, quando vem ao mundo, percebe o redor, a gente já está falando aqui daqui para lá agora, né? Do ambiente para a criança, no sentido contrário. Ele enfatiza a importância da mãe como provedora também de um ambiente de transição entre o mundo interno e o mundo externo da criança. Ela vai ajudar com que a criança faça a transição gradual da dependência total para a independência, permitindo a exploração segura do ambiente, do ambiente ao redor. Quando eu trouxe o filme Luca, e eu acho que talvez falando um pouco aqui agora sobre essa mãe suficientemente boa, eu consigo perguntar para vocês, né? E vocês podem me responder já já. O que vocês acham da mãe do Luca, né? Será que ela era essa mãe suficientemente boa? Né? A mãe, portanto, desempenha um papel. A mãe desempenha, portanto, perdão, um papel fundamental na criação desse espaço potencial, onde a criança possa desenvolver a criatividade, a imaginação e a construção do self. A mãe sensível e responsiva auxilia a criança a lidar com as suas frustrações e desenvolver uma identidade individual saudável. Dentro do trabalho do cuidador, além do holding, existe um outro conceito também, que é o do handling. O que é o handling? Ele é um conceito desenvolvido pelo Winnicott que se refere às interações específicas entre a mãe ou o cuidador primário e o bebê. Ele envolve as maneiras pelas quais a mãe manipula, toca, interage com esse bebê durante as atividades diárias, como a alimentação, o banho, a troca de fralda. Essas interações físicas são vitais para o desenvolvimento saudável da criança também. O handling adequado, ele envolve sensibilidade, capacidade de resposta às necessidades do bebê. A mãe adapta o seu toque, os seus movimentos, a expressão facial de acordo com essas necessidades e com os estados emocionais da criança. Um toque suave e carinhoso, por exemplo, pode transmitir segurança e conforto. Então a gente vê também o handling nessa manipulação do bebê
O Winnicott diz também é importante para a criação desse holding, né? Para a criação dessa criança resistente, dessa criança que vai ter um, um interesse em explorar e confiança em si mesma para explorar o mundo externo no momento ideal. Aqui uma frase do Winnicott que eu achei lindíssima e quis trazer para vocês. Se mostrarmos por que é importante que um bebê goste de seu banho, estamos mostrando também por que é importante que as crianças tomem banho de mar. E por que é importante que as deixemos tomar banho e que as deixemos nadar e mergulhar e usar sabonetes, etc., mais tarde. Isso não é algo novo, mas algo que se associa à importância do banho. Então percebe como ele linka de forma tão bonita, né? As primeiras experiências da criança com o que ela vai vir a ser lá na frente, com o self que ela vai desenvolver lá na frente, né? Ele faz um link entre o banho e o gostar do banho de mar. Então a gente consegue perceber aí o quanto ele dá importância mesmo a essas relações interpessoais primárias para o desenvolvimento dessas crianças. Agora, gente, a gente vai entender um pouquinho por que ele diz que a mãe deve ser suficientemente boa, porque até agora a gente só falou o que espera-se de uma mãe, né? O que as propagandas, o que se idealiza, né? Aquela mãe que está ali presente, que se adequa aqui. Por que ele chama de suficientemente, então? O que é isso? Por que ele destacou essa palavra? Vamos entender um pouquinho. A preocupação materna primária também é um conceito, tá? Preocupação materna primária é um outro conceito introduzido por Donald Winnicott e se refere ao estado de atenção materna dedicada ao bebê nos estágios iniciais de desenvolvimento. Essa preocupação materna primária é um estado natural que ocorre quando a mãe se torna altamente sensível e responsiva às necessidades do bebê. Então, gente, quando a gente está falando aqui de um lugar ideal, tá? A gente está falando de um lugar ideal onde esse bebê encontra esse cuidador devotado. Ele até tem textos falando sobre essa mãe devotada, né? Ou esse cuidador devotado. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Mas a gente está pensando aqui nesse mundo ideal. Geralmente, quando se tem um bebê em casa, quando se tem. Quem já teve um bebê em casa aqui vai entender mais ou menos de maneira experiente do que eu estou falando. Se a criança respira diferente, o cuidador percebe. Ela pode estar no outro quarto. Se ela boceja, o cuidador ouve e acordou, sabe? Se ela chora de um jeito, o cuidador sabe se é fome, se é sono, se tá só enjoadinho mesmo, querendo atenção, querendo colo. Isso é o estado de atenção, de preocupação materna primária. E o bebê precisa disso. Porque se não for por isso, ele corre risco de não sobreviver. Né? Nesses primeiros momentos em que ele nem sabe que nasceu, ele não sabe o que é a mãe, o que não é, né? O que é o cuidador, o que é o berço, ele não tem essa noção, ele precisa que exija um cuidador tão ligado a ele dessa maneira. Esse cuidado, né, permite que o bebê se sinta amado, protegido, compreendido, criando uma base sólida, então, para esse desenvolvimento emocional futuro. Além disso, ela envolve a capacidade da mãe em identificar e responder essas necessidades sutis do bebê, né? Mesmo antes que essas necessidades sejam comunicadas de maneira verbal. A mãe sintoniza-se com as expressões faciais, os gestos, os sinais do bebê, oferecendo conforto e cuidado adequados. Aqui eu deixei uma frase frase do Winnicott dizendo que não existe essa coisa chamada bebê. Essa coisa que a gente conhece como bebê, não é assim que ele considera, né? Se o bebê ele vem todo desorganizado, né? Não é isso que a gente entende como bebê, a maneira que o Winnicott entende, e o Winnicott entende. Agora vamos lá. Aí que vem o grande pulo, né, da mãe suficientemente boa. Ela não precisa ser perfeita, gente. A mãe suficientemente boa do Winnicott não precisa ser perfeita, ela não precisa ser ideal em todos os aspectos. Ela pode cometer falhas, pequenos deslizes,
desde que essas falhas não sejam graves ou frequentes o suficiente para causar danos significativos no desenvolvimento da criança. Então, a gente não está falando aqui de deixar a criança à própria sorte, tá? Não é desse tipo de falha que eu estou falando. Isso, inclusive, é crime. O que a gente está falando aqui é de que, gradualmente, essa mãe pode deixar essa criança chorar um pouco mais, porque ela já entendeu que ele já amadureceu o suficiente e ele não vai. Nada de ruim vai acontecer se ele esperar um pouquinho mais, ela terminar de tomar o seu banho ou o seu café para poder amamentar. Mas isso é gradual, vocês percebem como isso vai mudando aos pouquinhos, tanto na mãe como no bebê? Como aos pouquinhos a mãe vai percebendo, aquela tensão primária ela já vai se dissipando um pouco. E é muito importante o Winnicott falar sobre isso, né? Porque por muitas vezes esses cuidadores podem se culpar por não serem esses cuidadores ideais. Ele enfatiza que é importante que a mãe tenha uma relação real com esse bebê, com essa criança. Então essa relação ela deve ser estabelecida ali entre ambos. Não existe 5 passos para cuidar do seu filho de maneira perfeita. Não existe, aqui sempre falando do Winnicott, tá? Ouviu da avó, da mãe, como é que se faz. E você faz, não, você está fazendo errado, é assim que se cria, é assim que se cuida. Né? Porque ele diz que essa relação entre mãe e bebê vai se fazer ali, vai se fazer no dia a dia deles, na relação deles. A mãe suficientemente boa, ela é capaz de tolerar e lidar com a própria frustração, permitindo que a criança experimente gradualmente a realidade externa e desenvolva o próprio senso de realidade. Isso aqui é importante porque desapegar dali do seu bebê cuidado também não é fácil para aquele cuidador, né? Olha ali a mãe do Luca. Olha a dificuldade que a mãe do Luca tem de falar para ele, né, para deixá-lo ir além daquele quintal. Olha como ela sofre, porque ela projeta no Luca os seus próprios medos. Ela fala isso, né? Quando eu era criança, eu vivia assustada, via os barcos e saía correndo. Então ela projeta nele os próprios medos dela. Ao propor o conceito de mãe suficientemente boa, Winnicott destaca a importância do equilíbrio entre atender às necessidades da criança e permitir que ela se desenvolva de forma autônoma. A mãe suficientemente boa cria esse ambiente que oferece segurança, suporte emocional e oportunidades para a exploração do mundo, permitindo que a criança desenvolva sua individualidade e autonomia. Eu trouxe mais uma frase para vocês do Winnicott, que está lá no livro que eu deixei, Brincar e a Realidade, que é assim, a mãe, no começo, através de uma adaptação quase completa, propicia ao bebê a oportunidade para a ilusão de que o seio dela faz parte do bebê, de que está, por assim dizer, sob o controle mágico do bebê. É assim que ele sente, né? Quem controla é ele. O mesmo se pode dizer em função do cuidado infantil em geral, mesmo tendo passado um pouco de tempo, nos momentos tranquilos entre as excitações. A onipotência é quase fato da experiência dele. A tarefa final da mãe, então, consiste em desiludir gradativamente o bebê, mas sem esperança de sucesso, a menos que, a princípio, tenha podido propiciar oportunidades suficientes para a ilusão, né? Então ele teve esse momento de ilusão de que controla tudo, aos pouquinhos vai entendendo que não é bem assim, e ao entender que não é bem assim, ao se frustrar, ele começa a experimentar novas formas de lidar. Ele começa a perceber que, opa, não é bem do jeito que eu quero, então como é, né? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa teoria na nossa clínica. Como é que faz, né? A gente já disse que essa teoria ela não é aplicada. A gente não está falando só de cuidar de bebês aqui, a gente está falando de análise também de adultos, de crianças e de adultos, né? A gente está tentando entender qual é o nosso lugar enquanto analistas, de acordo com a psicanálise de Winnicott, de acordo com essa psicanálise do cuidado. Então vamos lá. Enquanto ele enfatiza que o paciente tem necessidades e não desejos, ele está propondo uma visão um pouco diferente da perspectiva clássica de Sigmund Freud na teoria psicanalítica.
embora seja uma perspectiva que se alinha com muitos aspectos da teoria freudiana, óbvio, tá bom? Ele jamais vai negar a teoria freudiana, ele é freudiano, ele somente contribui e muito para o engrandecimento dessa teoria e oferece nuances distintas. Em primeiro lugar, na teoria de Freud, o desejo é quem vai desempenhar um papel central no funcionamento psíquico. O Freud postulou que é esse o desejo, que é a força motriz poderosa, moldando pensamentos e comportamentos dos indivíduos. O desejo é frequentemente associado a impulsos instintivos, desejos sexuais, agressivos, e desempenha um papel importante nos mecanismos também de defesa psicológica. Então, por que, que isso é diferente? Por que, que a gente não pode dizer que existe desejo na psicanálise do Winnicott? Porque não existe nem ego, né? A criança, ela vem não integrada para o mundo, com uma tendência à integração, com uma tendência de construção, sim, do seu self, mas totalmente desintegrada. Então, se não existe aquele ego ainda formado, não pode haver desejo, né, gente? O que existe são necessidades. Né? O desejo vai vir bem depois. Ele enfatiza, então, a importância das necessidades básicas da criança, especialmente durante o período de desenvolvimento inicial. Ele se concentra no papel fundamental do ambiente e das relações interpessoais, na satisfação das necessidades básicas, como alimentação, cuidado, afeto, proteção, considerando-as fundamentais para o desenvolvimento emocional e saudável. Então, o que, que a gente imagina? Que quem chega na nossa clínica foi aquele adulto que não teve nada disso, né? Aquele adulto que não teve holding, que não teve um cuidador devotado, que não teve oportunidade de exploração do espaço potencial, que não desenvolveu o self real, que encara sempre o mundo como uma persona para atender às expectativas alheias. Com a introdução dos conceitos de objeto transicional e espaço potencial, que enfatiza a importância do ambiente facilitador. Então, quando a gente pensa em objeto transicional e espaço potencial, a gente pode falar que esse paciente não integrado, né, que chega ali na clínica cheio de necessidades, ele quer encontrar esse espaço potencial, né? Ele quer encontrar um espaço onde ele tenha segurança para explorar como ele nunca conseguiu. E o analista, ele é o cuidador. Agora, eu não estou dizendo aqui também, gente, que vai ser o analista que só faz holding, né? Que só abraça, que só passa a mão na cabeça. Não é isso não, viu? A análise não é assim. A gente não vai. Cada um deles, cada um desses pacientes que chega na clínica vai ter uma necessidade diferente. E é importantíssimo que esse analista tenha suficiente tato, né, que ele esteja realmente conectado a essas necessidades para que ele possa saber qual é o momento de oferecer esse holding, qual é o momento de oferecer um espaço potencial, qual é o momento, de repente, de oferecer uma proposta de objeto transicional, por que não? Né? Por que não usar algo que esse paciente se interesse para explorar dentro da clínica, na escrita, a música, por que não? Para que ele possa se expressar de maneira que ele não aprendeu a expressar lá na infância, nos primeiros momentos do seu desenvolvimento, né? Então, em resumo, ele não subverte totalmente a teoria psicanalítica, mas ele oferece uma abordagem complementar. O que ele está dizendo aqui é que vão haver pacientes, né, que não vão responder da mesma maneira aquela análise clássica. Aquele analista que é mais calado, que se implica pouco na análise do seu paciente, alguns não vão responder, tá? Porque simplesmente eles não têm ainda essa estrutura, eles são regredidos, eles precisam de outra coisa. Alguns aspectos chaves da clínica com adultos estão aqui, olha. Assim como na teoria de Winnicott em relação à infância, a relação terapêutica é vista como um elemento crucial. Na clínica com adultos, o terapeuta procura oferecer um ambiente acolhedor, empático e não julgador, onde o paciente possa explorar suas emoções, conflitos e necessidades. A importância da transicionalidade.
O conceito de objeto transicional também é aplicado na clínica com adultos. Isso significa que o paciente pode usar de objetos, atividades, ou até mesmo, olha só, o próprio terapeuta como figura de transição. No filme Luca, que eu espero que depois vocês tirem um tempinho para assisti-lo todo, vocês vão perceber que existe um momento, olha o spoiler, que o Luca sai para a superfície. Ele encontra lá um espaço potencial incrível e um objeto transicional também incrível para realizar as suas explorações. Ah, exploração da criatividade, gente, eu vou dar só mais uma adiantadinha, porque já são 9. Exploração da criatividade, isso tudo eu vou deixar para vocês, né? Se vocês quiserem lá no grupo do WhatsApp depois. Foco no self verdadeiro, sabe? Quando o paciente pode acontecer, né? Depois da transferência, aquele paciente que busca sempre satisfazer o que ele imagina que seja a vontade do analista, isso é um falso self, né? Deixa eu ver o que, que ele acha, o que, que ele espera de mim para oferecer a ele, né? Até porque ele não sabe quem é ele mesmo, né? Então, é um trabalho do analista desenvolver esse verdadeiro self também no paciente, considerar, é claro, as experiências do passado, a gente está vendo que desde o início que essas experiências mais remotas são importantes, e a valorização da autonomia, que talvez seja aqui um grande desafio dessa clínica, que é a valorização da autonomia desse paciente, né, para que ele possa ter coragem de tomar suas próprias decisões, não ter medo de mudanças, assumir riscos, né, isso tudo deve ser trabalhado aí no processo terapêutico com esses pacientes. Em resumo, a clínica winnicottiana com adulto oferece essa abordagem sensível, centrada na relação, no desenvolvimento do self, visa facilitar a expressão autêntica do paciente e a cura emocional através da exploração das experiências passadas e presentes. Eu acho que finalizamos aqui. Finalizamos? Finalizamos. Pessoal, agora eu vou encerrar o compartilhamento. Gostaria de ouvi-los, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as suas impressões, sobre toda essa explanação. Quem tiver pergunta, vou pedir só para levantarem a mão para a gente bater esse papo. Monique, ali no grupo, né, no chat. Muito bom, geralmente não é muito falado da clínica de Winnicott. A Monique, a gente participou juntas, né, amiga da graduação, e realmente é um teórico que a gente não vê, praticamente não vê na graduação. Eu tive contato com a teoria winnicottiana depois, já na pós em psicanálise. É um teórico que me encantou, sim, desde o princípio, uma teoria que me fez apaixonar, principalmente, talvez, né, porque tem um recorte muito pessoal, né? Eu sou mãe também, e ver a forma com que ele fala do cuidado da criança é reconfortante para a gente, né? Bastante reconfortante. Eu não sei se vocês se lembram que quando lá no começo eu falava sobre as atividades de Winnicott, né, por onde ele transitou lá no começo, ele fez transmissões radiofônicas para as mães no período da guerra. Gente, vocês imaginam em um contexto de guerra, Segunda Guerra Mundial, os homens todos esvaziam a cidade, não todos, né, para os campos de batalha. Essas mulheres ficam ali sós, com suas crianças. Imagina como que elas não se sentiam, né? Acredito que devam ter deixado seus filhos sozinhos em casa para trabalhar, para buscar o alimento, ou deixavam aos cuidados de quem podia tomar conta, ou enviavam os seus filhos para longe de si, porque entendiam que aquele ambiente era um ambiente hostil. E aí entra o Winnicott no rádio, lá na BBC, dizendo: mãe, você só precisa ser suficientemente boa, tá? Você não precisa ser ideal, perfeita. Como que isso não deve ter acalentado esses corações, né? E eu gosto muito da teoria do Winnicott por conta dessa sensibilidade. Foi muito bom ter tido contato com ele. Está sendo um prazer trazer ele para vocês também. Saber que eu vou deixar um pouquinho dessa teoria para vocês aqui.
Se eu vou disponibilizar os slides no grupo, posso disponibilizar sim, Raquel. Posso disponibilizar sim. Não sei se disponibilizo ainda hoje, mas amanhã com certeza posso sim. Gisele, Oi, querido. boa noite a todos, boa noite. Parabéns aí pela apresentação e achei assim esse conhecimento de Winnicott é fundamental. Como uma colega falou, assim, ele como Fênix, assim, personagens assim, importantíssimos na psicanálise pouco conhecidos, né? Eu tive a oportunidade também de conhecer um pouquinho no curso de História da Psicanálise, História da Psicologia na faculdade, que a professora passou um trabalho de grupo, assim, nas últimas semanas, para a gente escolher um teórico. E, por acaso, eu escolhi o Winnicott, pelo nome, que não sabia nada, né? E, assim, um dado bem interessante, né? Você falou da Segunda Guerra Mundial. Em algumas regiões da Inglaterra, né, devido a assim, bombardeio dos alemães, né? Estava em guerra contra a Alemanha nazista. Assim, as crianças eram evacuadas, as famílias eram evacuadas para abrigos, né? E ficavam assim dias. E o Winnicott foi responsável por evacuar essas crianças dessa área das cidades, né, para áreas mais seguras. E eu fico pensando, né, até assim fazendo essa ponte que você fez entre a teoria dele e a questão da clínica, né, como assim hoje em dia a gente vive assim uma realidade muitas vezes tão agressiva, né, para as nossas crianças, como esse rol, esse acolhimento, ele é fundamental, como também a terceirização, né, da, da, dessa maternagem, a terceirização dessa mãe suficientemente boa nas creches, né? Um aninho a criança tem que ir para a creche devido a toda a situação econômica que as mães, que as mulheres vivem, né? Então, como é fundamental ter esse estudioso, esse psicanalista apontando isso para nós hoje ainda. Perfeitamente, perfeitamente, amigo. E foi nesse período, né, dessas evacuações, como é bom ter, né, alguém, um historiador aqui conosco, porque nesse período ele conheceu inclusive a segunda mulher dele, né, que veio acompanhá-lo aí até o fim da sua vida. Ela também trabalhava dessa mesma maneira, cuidando dessas crianças que ficavam ali sem seus cuidadores primários, e eles se apaixonaram. E seguiram juntos aí, já foi o segundo casamento dele, o primeiro casamento não foi tão feliz, e assim que ele separa dessa primeira mulher, ele fica com essa, se eu não me engano é Clarence ou Clarice, não lembro agora, mas que o acompanha até o fim da vida. Você fala da terceirização, é importantíssimo realmente, como a gente consegue fazer esse link, né? E o quanto de dúvidas, né? Ter o conhecimento da teoria de Winnicott não pode, o quanto de dúvidas ele não sana, né? Como que ele não torna essas mães e cuidadoras mais tranquilas de suas funções, porque todo cuidador, ele, nesse momento, sofre culpa, né? Deixar a criança aos cuidados de outra pessoa gera muita culpa nesses cuidadores primários. Então, é importantíssimo. Obrigada, José, pela contribuição.